Bom, irmãos, mais uma vez aqui reunidos para falar um pouco da palavra de Deus. Nós vamos ler fazer a leitura em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. A mensagem hoje tem o título: Só existem dois caminhos. Essa é a grande verdade, existem apenas dois caminhos. Um caminho que leva à vida e o outro que leva à morte. O caminho que leva à morte, na verdade, ele tem várias entradas. As pessoas aí ficam acreditando que tem várias outras opções, mas ou é Cristo ou não. Como Jesus mesmo afirmou, eu sou o caminho. Só um caminho. É um artigo definido, né? Não um caminho, que poderia ter uma possibilidade de ter outros caminhos. Mas ele é o caminho. Os Salmos, nós não vamos lá, mas os Salmos capítulo 1 também, inteiro, ele fala como que a pessoa deve se comportar nesse caminho. Como nós devemos ser nesse caminho. Viver é escolher um caminho. Nós que estamos aqui hoje, estamos seguindo um caminho. Seja o caminho do Senhor ou não, mas um caminho nós estamos seguindo. Sendo que, apesar de parecer serem vários os caminhos, como eu falei, há apenas dois. Um com Deus e o outro sem Ele. Um caminho é com Deus e o outro é sem Ele. Esses dois caminhos têm características bastante diferentes. E as pessoas que andam por elas terminam também em destinos diferentes. Não é o mesmo destino. O destino também é diferente. O destino de uns é perdição. E os de outros é a vida eterna. Amém? Amém. Os caminhos são escolhidos pela vida espiritual, pela visão espiritual das pessoas. A visão que você tem sobre a palavra. Os caminhos escolhidos acabam, irmãos, formatando o caminhante dentro de um estilo de vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você está no caminho do Senhor, você tem um caráter, uma diferença. Se você está no caminho do mundo, o seu formato é conforme o mundo. Então, nós vamos ver, a palavra de Deus também diz que pelos frutos nós vamos conhecer as pessoas. Aí está o formato da pessoa. É fácil a gente conhecer uma árvore, se ela for frutífera ou não. Ou ela dá fruto ou não. Então, nós que escolhemos o caminho do Senhor, nós temos que dar frutos, nós temos um caráter diferenciado do caráter do mundo. Ou seja, os caminhos escolhidos pelos caminhantes com uma opção de vida, e isso lhes confere certos traços no caráter de cada um. Nós precisamos enxergar esses traços na vida das pessoas. E as pessoas precisam também ver esses traços. As pessoas de fora precisam olhar para aquelas que estão caminhando no caminho do Senhor e olhar e falar: olha, eu quero ser como aquela pessoa. É por isso que o testemunho do crente é importante. Porque as pessoas nos observam todo momento. Viver é escolher um caminho, irmãos. Onde eu devo andar? Este caminho escolhido, seja com Deus ou sem Deus, deixará marcas em nossa vida e nos levará, como eu já falei, a destinos bem diferentes. Ele vai deixar marcas, se você escolher um caminho sem Deus, marcas ruins. Se você escolher um caminho com Deus, você vai ter marcas boas.
que as pessoas vão poder enxergar. O caminho, ele define o nosso destino final. Mas antes disso também, define o caráter de cada um que está seguindo esse caminho. Define o caráter. Por isso que nós devemos ser pessoas, né? Como antigamente, como as pessoas falavam, que um fio do bigode servia como um compromisso. E hoje as pessoas colocam, faz um documento, vai no cartório, reconhece firma, faz um monte de coisa ali e depois alega a insanidade, que ela não estava em sã consciência para assinar aquele documento e aí o documento é inutilizado. Hoje as pessoas não têm palavra, o crente não pode ser assim. O caminho que ele escolheu define o seu caráter. O caminho que ele escolheu define a sua vida. Jesus usou esta figura de caminho em seu ensino quando aplicou a si, dizendo que ele era o caminho, em João 14,6. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém. Isso daí, eu não sei qual é a interpretação que as pessoas têm no mundo sobre esse versículo que para mim é claro, simples de entender, que não existe outra porta. Como ele disse no primeiro, eu sou a porta estreita. Entrai pela porta estreita, ele é a porta estreita. Quando nós falamos de porta estreita, caminho, isso mostra para nós que não é uma coisa que você pode fazer de qualquer maneira. Não é uma coisa que pode ser feita de qualquer maneira. As pessoas hoje, se você perguntar, todas elas querem ir para o céu. Mas do jeito deles, do modo deles. Ele também aplicou a si a figura da porta, em João 10:9. Isso significa que segui-lo é fazer a escolha correta de vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10:9. Ele é a porta. No texto que nós falamos, ele usa duas figuras em conjunto, porta e caminho. Portas guardam semelhança com caminhos. São lugares onde as pessoas passam. São opções que as pessoas fazem. Você vai passar por esse caminho ou não. Você vai entrar nesta porta ou não. O critério é teu. A porta está lá. Nós temos até um hino que fala, né? Franqueada a porta. Quer dizer, a porta está lá, está aberta. É franca. Você não é obrigado a entrar. Você não é obrigado a andar neste caminho. Aí, irmãos, eu tenho duas perguntas para nós aqui, hoje. A pergunta é, você já fez a sua opção? Já entrou nesta porta? Já está caminhando neste caminho? E a segunda pergunta é, você anda segundo a sua escolha? Porque você pode me dizer, não, eu entrei na porta, mas anda segundo a escolha que você fez? Porque se você não andar segundo a sua escolha, você está entrando na porta larga. Que tem muitos outros caminhos, tem caminhos diferentes, caminhos bons, ruins. Essa é a porta larga, mas o fim dele é um só, a morte. O nosso primeiro ponto, hoje nós dividimos o nosso estudinho aqui em 2 pontos, é o caminho espaçoso é o caminho da morte. Esse é o primeiro ponto. Há um caminho espaçoso e uma porta larga.
assim como a palavra de Deus diz. Será que essa é a melhor escolha? Tem muita gente entrando por esse caminho. Será a melhor escolha? Para muita gente, quantidade é sinal de verdade. Tem muita gente aí que vai pela quantidade. Eu não gostaria nem de falar, nem de tocar de política, mas a gente vê isso daí até nas questões políticas. Por quê? Porque tem muita gente que vota no candidato que vai ganhar. Ele não faz uma opção porque ele acredita que aquele candidato é um pouco melhor que o outro. Eu não vou falar melhor porque hoje a gente não sabe, definir. A gente tem que, na maioria das vezes, a gente define o que não vai atrapalhar a nossa pregação, o que não vai atrapalhar o caminho do Senhor. Essa é a grande verdade. Mas tem muita gente que define verdade como a maioria. Tanto que tem muita gente, tem um ditado que diz, que a voz de Deus é a voz do povo, é a voz de Deus, uma coisa assim, Eu não sou muito bom em ditado, não, porque o pessoal já sabe disso daí. Mas a questão é o seguinte, é mais ou menos por aí. E não é verdade isso daí. Não é verdade, por quê? A voz do povo não é a voz de Deus, não. Não é a voz de Deus, você está enganado. A voz de Deus é a Bíblia. Amém? É a Bíblia. Então, há um caminho espaçoso e uma porta larga, E aí nós sabemos que existe para muita gente, como eu disse, a quantidade é um sinal de verdade. E assim, tantos dão crédito às pesquisas de opinião para tomarem as suas decisões e aí acaba tomando a decisão errada. Se há muita gente fazendo algo, expondo uma ideia, apoiando um movimento, então aquele movimento é certo, porque tem muita gente apoiando aquilo. Da mesma maneira, eles interpretam que se há pouca gente, então é errado. É a pressão de um grupo, A pressão de um grupo não torna algo lícito ou correto. Se fosse assim, então, nós poderíamos até rasgar a palavra de Deus, porque a maioria hoje não crê, diz que nós estamos ultrapassados, diz que a Bíblia precisa ser mudada, e nós sabemos que a palavra de Deus, o céu e a terra passará, mas as palavras do Senhor não passarão. Aqui não precisa de mudança, o homem precisa de mudança. O homem precisa mudar a sua vida, não a palavra do Senhor. Uma multidão a favor do aborto, uma multidão a favor do homossexualismo, ou até de outras atitudes que a Bíblia rejeita, não lhes tira o caráter de errado. Não é porque a multidão está dizendo que está certo. Está errado. A palavra de Deus diz que está errado, e é errado. Se fosse assim, então, nós poderíamos, como eu já falei para vocês, se a voz do povo é a voz de Deus, a Bíblia estaria errada. A verdadeira voz de Deus está na Bíblia, que é a palavra de Deus. A voz de uma multidão não é verdade. A multidão gritava freneticamente em Jerusalém: crucifica-o. O povo queria a crucificação de Jesus e crucificaram, mas eles estavam errados. Nós sabemos que o propósito era este, para a remissão dos nossos pecados, mas isso não tira o erro do povo. Isso não alivia o erro do povo. Caminhos largos e espaçosos e portas largas e espaçosas podem ser mais cômodo, mais agradável, mas você pode ter certeza, pode conduzir à ruína. Caminhos apertados e portas estreitas podem ser desconfortáveis, mas podem ser a opção correta. O ensino de Jesus
nunca contará com mais seguidores que o do caminho do erro. Porque Jesus oferece mais, bem mais. O que Jesus nos oferece, irmãos, é uma vida eterna, sem dor. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem nunca viu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para o homem. Imagine que coisas são essas, maravilhosas. Então ele oferece mais, mas também, a exigência é maior. Porque nessa vida você tem que tomar a sua cruz para segui-lo. E cruz é sinal de morte, é sinal de dor, é sinal de coisa, de porta estreita, de caminho difícil. As pessoas querem o mais, mas não querem os freios. Querem um Jesus que as abençoe e as conduza, mesmo com elas vivendo no pecado. Em Jesus, esse Jesus, só existe no pensamento delas. Esse Jesus aí só existe na cabeça delas. Jesus real, revelado no Novo Testamento, é o Salvador, é aquele que pode abençoar grandemente uma vida, mas não deve ser confundido como um Papai Noel, como as pessoas pensam por aí. É o Senhor que nos chama a viver uma vida de acordo com seu caminho, e não de acordo com os nossos caminhos. Nós queremos entrar naquela porta, mas queremos caminhar nos nossos caminhos. É isso que nós queremos. Queremos entrar, mas queremos fazer do nosso jeito. Quando você for pressionado a imitar os colegas e abandonar os seus padrões cristãos para não ser chamado de nerd, de fundamentalista, ou seja lá o que for, lembre-se que o caminho da multidão nem sempre é o caminho de Jesus e que não é o caminho certo. A porta larga, por onde entra todo mundo e do jeito que quer, não é o caminho da vida, mas é o caminho da morte. Não se encante com tantas bandeiras que você vai encontrar em sua vida, sob a alegação de serem bandeiras justas, democráticas, libertárias. Muitas dessas bandeiras são, na realidade, mortalhas, armadilhas e morte. Segundo ponto, o caminho apertado é o caminho da vida. O caminho da verdade e da retidão, o caminho de Jesus Cristo é estreito, é apertado. Porque pede para você abandonar o pecado. As pessoas querem seguir o outro caminho e preferem a outra porta, porque não querem deixar os seus pecados. Não querem abandonar os seus pecados. Querem continuar com eles, mas querem ser salvos. Não a siga. Vá pelo caminho estreito. Entre pela porta estreita. O caminho e a porta da minoria que quer Jesus e não aceita ser formatado pelo mundo. Siga esse caminho. É um caminho que as pessoas, a gente fica preocupado muitas vezes, porque nós vemos muitas igrejas pregando que o caminho do Senhor é um caminho cheio de flor, é um caminho fácil de ser conduzido, é um caminho que nós vamos ter muitas bênçãos. Eu sou um cristão e eu acredito que Jesus está conosco no nosso caminho. E nas nossas dificuldades, Ele vai nos dar alívio. Mas nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Ele vai estar conosco, mas nós vamos ter que passar. Terão espinhos no nosso caminho, mas Ele vai ser o nosso calçado.
Ele vai estar lá. Não se engane, irmãos. O caminho de um cristão é um caminho difícil, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje. É um caminho apertado, difícil de você caminhar. E muitas vezes você caminha sozinho. Lembre-se disso, irmãos. Para seguir a Jesus, é preciso ter coragem. Coragem de dizer não à voz da maioria. Coragem de querer a porta que parece insignificante. Seguir a Jesus não é para os fracos. Tipo aqui o outro ditado, Maria vai com as outras. Não é isso. Você tem que fazer a sua parte. Você não tem que seguir ninguém neste mundo, a não ser Cristo. E não ceder ao pecado, que a mídia mostra como normal. A mídia muitas vezes mostra os pecados como normal, chamando quem não concorda com ela de fanáticos, que é o que muitas vezes nós somos chamados. De fanáticos. E isso vai ser cada vez mais, mediante aos tempos que nós estamos vivendo. Por isso, está aí o conselho. Siga pelo caminho estreito e entre pela porta estreita. Você terá um bom caráter e um futuro de glória. Que Deus possa nos abençoar. Amém?